Louvado seja o nome do Eterno, Todo-Poderoso, Elohim Errad Israel, o Santo de Israel, né? Hoje os irmãos podem... Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo agora? Amém. Hoje nós podemos ver como a igreja está diferente, como a congregação está diferente, né? Nós temos aqui o estandarte de Rosh Hashanah, que é feito de material agrícola, a juta, né? Nós estamos anunciando aí que no 7º mês, ao 1º mês, teremos descanso solene, um memorial com som de trombeta, com som de chofar, para convocar a congregação a adorar ao Eterno. Nós temos aqui a festa de Rosh Hashanah, que também é chamada de festa das trombetas. Nós estaremos festejando no dia 13 de setembro. Então toda a congregação está convidada. Podemos ver aqui na mesa também que já há um enfeite já próprio para a festa de Rosh Hashanah. Nós estamos no mês de Elul, que é um mês de arrependimento, um mês em que nós chegamos diante de Adonai, numa reflexão interna, profunda em nosso ser, para pedirmos perdão por todos os pecados que temos cometido. Não ache você que você não tenha pecado. Todos nós temos pecado diante de Adonai. E necessitamos de pedir perdão todos os dias. Todos os dias nós estamos aqui no sacrifício da manhã e da tarde, para fazer cessar o nosso pecado. Amém? Que o Eterno seja honrado, que o Eterno seja glorificado, e vocês já estão convocados para celebrar conosco a festa de Rosh Hashanah. Há mais um recado, não é? Ah, sim. Obrigado, pastor. Dia 5, no próximo Shabat, nós estaremos recebendo aqui o pastor Ariel. Ele é americano, ele é judeu e mora nos Estados Unidos. Ele mora em Jerusalém. Então, ele é judeu, mora em Jerusalém, convertido ao cristianismo. E nós estaremos recebendo ele aqui. Nós não o conhecemos assim tão bem, mas ele virá acompanhado dos pastores que nos chamaram. Pastor de onde, pastor? Pastor Geraldo, mas eu esqueci de qual igreja que ele é. Mas nós o receberemos como a palavra do Eterno nos manda receber, com hospitalidade. E nós já estamos todos orando por esse encontro, para que ele possa trazer a palavra do Eterno para nós. Amém? Que o Eterno seja glorificado, que o Eterno seja exaltado. Pela tarde, 5 de setembro à tarde. De manhã nós estaremos ensinando a Paraxá, o serviço normal. Vamos orar? Eterno Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por mais um Shabat que o Senhor nos proporciona na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos separou para adorar o teu nome. Vasos de honra queremos ser diante do teu altar, não vasos de desonra. Por isso, Senhor, aceite todo o nosso louvor e toda a nossa adoração neste Shabat. Que a tua palavra possa invadir o nosso coração e fazer ali morada permanente. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Irmãos, hoje é um momento de alegria para nós. Por quê? O que aconteceu para ser um momento de alegria para nós? Muitas coisas têm acontecido em nosso meio. Mas eu vou te dizer o porquê que hoje é um momento de alegria para nós. Quem aqui gosta de ser julgado? Amém. Amém, minha irmã. Quase ninguém gosta de ser julgado. Pois eu digo para você, grande alegria, irmãos, que nós temos de ser julgados pelo Eterno nosso Elohim. Grande regozijo há em nós quando somos julgados, porque Ele julga segundo a tua misericórdia. Amém? E é por isso que hoje é um dia especial, porque o Eterno tem julgado os nossos inimigos, o Eterno tem julgado a nós mesmos, o Eterno tem julgado todos os nossos atos e o nosso proceder. Por isso que hoje eu convido a toda a congregação a se alegrar comigo, porque muita alegria há no meu coração em trazer essa porção para nós. Amém? Nós vamos abrir a palavra de Elohim, convido a todos, no capítulo 25 de Deuteronômio. 25 não, perdão, irmãos. Capítulo 23.
Nós vamos começar aqui no capítulo 23. O Eterno manda, o auge dessa porção, o Eterno nos manda a limpar o nosso arraial, o nosso acampamento. A limpar o nosso acampamento. Mas com que finalidade nós iremos limpar o nosso acampamento? Nós vamos ver isso. Versículo 9 do capítulo 23. Quando saíres a combater contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver nas tuas fileiras alguém que por motivo de poluição noturna não estiver limpo, poluição noturna não estiver limpo, sairá para fora do acampamento, não permanecerá nele. Mas ao cair da tarde, lavar-se-á com água, e em se pondo o sol, entrará no acampamento. Também terás um lugar fora do acampamento, para as tuas necessidades. Entre as tuas armas terás alguma coisa com que cavar, e quando defecares, cavarás e cobrirás os teus excrementos. Pois o Eterno teu Elohim anda no meio do teu acampamento, para te proteger e para entregar-te os teus inimigos. O teu acampamento deverá ser santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Amém? Então, a lição maior dessa porção é que nós devemos limpar o nosso acampamento. Nós devemos tirar daqui tudo aquilo que é excremento. Os irmãos lembram, numa porção passada, que nós falamos sobre esse excremento? Excremento é tudo aquilo que é imundo. É tudo aquilo que tem que ser descartado de nós. É tudo aquilo que nós nos envolvemos com coisas impuras que se constituem excremento. É nós mesmos, quando nos levantamos em rebeldia contra Adonai. Isso é um excremento. Então a palavra de Eterno, após a constituição dos juízes, em Shofetim, após a constituição de juízes, o Eterno vem entregar todo um arcabouço legal, para que os próprios juízes julgam segundo esse arcabouço, e para que o próprio povo observe esse arcabouço legal. O que é um arcabouço legal? São normas, tanto normas de purificação, quanto normas de trato entre os homens. São normas que vão reger a minha vida e a sua vida diante de Adonai. E uma norma instituída nesse arcabouço legal é essa: torne o seu acampamento limpo, puro. Não se fie apenas no templo do Eterno. Este é um templo do Eterno. Este é um templo do Eterno. Templo do Eterno é este. Vamos lá? Jeremias 7, 1, 11. Aqui o profeta vem bradando com toda a sua força. Oi, João. Usa uma pazinha. É. Para não ficar à vista os seus excrementos. Jeremias 7, começando de 1, diz assim: palavra que da parte do Eterno veio a Jeremias: põe-te à porta da casa do Eterno e proclama ali esta mensagem. Ouvi a palavra do Eterno todos de Judá, os que entrais por esta porta, para adorardes ao Eterno. Assim diz o Eterno dos exércitos, o Elohim de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Meus irmãos, você sabe por que eu fico feliz? Porque o Eterno ainda nos corrige. E Ele diz para mim e para você: emendai os vossos caminhos. Porque o dia que o Eterno parar de nos corrigir, aí sim teremos motivo para nos entristecer. Mas o Eterno está nos corrigindo e diz assim: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Eterno, templo do Eterno, templo do Eterno é este. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízos entre o homem e seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal,
eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Mas vede, vós confiais em palavras falsas, por haver no seu coração dizendo, eu vou para a casa do Eterno, eu vou para o templo do Eterno. Grandes coisas é isso, meu irmão. Grande coisa é isso. Eu vou te dizer para vocês que no dia que Yeshua vier, muitos poderão estar neste lugar. Muitos poderão estar neste lugar e não partir com Ele. Grandes coisas, meus irmãos, é você dizer, eu vou para a sinagoga. Grandes coisas. Não se fie nisso. Não se fie nisso. O próprio Yeshua disse que dois estarão no lugar, um será arrebatado, o outro não. O que vale diante do Eterno é o teu coração, é o teu caminho, é o teu proceder diante do Eterno. Emendai o vosso proceder, emendai as vossas obras. É isso que o Eterno tem falando. E não confieis nesse edifício. O Eterno não está nesse edifício. O Eterno está no santuário. No nosso santuário que está dentro de nós. Mas eu te digo, irmãos, que necessário é a tua presença dentro desse edifício também. Necessário é a tua presença compartilhando no sacrifício da manhã e da tarde. As nossas orações não vão poder calar. As nossas orações não vão poder parar. Porque o dia que isso acontecer, o nosso santuário estará desprovido da presença do Eterno. Amém? Então veja isso, ouça e entenda que é necessário que estejamos todos juntos, um compartilhando com o outro, porque um tem um defeito e o outro tem o outro, e nós andaremos juntos, aceitando e entrando em comunhão com o outro irmão, mesmo com os defeitos que ele tem. Por isso, emendai os vossos caminhos e entendei o que a palavra do Eterno diz. No versículo 8 diz assim, mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração maligno, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras dessa aliança, a qual lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Então disse o Eterno, só um momentinho, Jeremias, ô meu irmão, desculpa. Foi o vento aqui que... Aonde eu... sim, versículo 8. Mas vede, vós confiais em palavras falsas, para que para nada são proveitosas. Furtareis vós? O Eterno pergunta. Vocês estão aqui hoje, no templo do Eterno, mas furtareis vós? Cometereis adultério? Jurareis falsamente? Queimareis incenso a Baal? Andareis após outros deuses que não conhece? Aqueles deuses que você levanta dentro de você mesmo? Andareis diante deles? E então vireis e vos porei diante de minha casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres para fazermos essas coisas? Não, irmãos. Não é este o nosso proceder diante de Adonai. O nosso proceder diante de Adonai tem que ser um proceder reto. Ainda que você pereça, mas tem que ser um proceder reto. Ainda que você morra, mas tem que ser um proceder reto. A expressão em Deuteronômio 23, 9, 14, você pode voltar lá, a expressão que diz assim, evita toda impureza, está diretamente ligada a uma conduta sóbria do homem, a uma conduta sóbria, ou seja, a um proceder consciente diante de Adonai. Só assim nós conseguiremos evitar a impureza. Não obstante, a expressão que diz assim, para que ele não veja em ti coisa indecente e se afaste de ti, revela a finalidade da necessidade que nós temos de tornar o nosso acampamento limpo. Os exegetas fazem referência, pastora, à nudez que expõe à contaminação. Quando o arraial está contaminado, nós estamos nus diante do Eterno.
Fala no microfone. Expelimos. Isso, expelimos do nosso corpo o tempo inteiro, do nosso interior, pelo nariz, pela boca. Então, mesmo que ele, a Torá não fala se ele é contaminante, mas a Torá fala que ele precisa de purificação. Não, nesse caso aqui de Deus, muito bem, muito bom, pastora. É bom a gente lembrar disso, que o que a pastora está falando é que mesmo que haja fluxo não contaminante, necessita da purificação. Amém, pastora. Vamos ver lá em Deuteronômio 11. 23, quer dizer. Eu vou voltar ali, Olha só. Versículo 23. Quando saíres a combater, 9. Quando saíres a combater contra os seus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. De toda coisa má. Aqui ele não falou qual. Ele falou de toda coisa que é má. O que é mal? É aquilo que é contrário à Torá. Tudo, ou você tem o bem, ou você tem o mal. Aí, aqui ele já fala, aí segue. Se houver nas tuas fileiras alguém que por motivo de poluição noturna não estiver limpo, essa poluição noturna, ela contamina o outro? Não sei não. A poluição noturna, ela não é lepra, não. Poluição noturna é o homem que deixa sair isso. Porque mesmo que não seja contaminante, há necessidade de... É isso, eu vou chegar aí. Essa poluição noturna, vamos supor, o homem está dormindo e sai dali o líquido, o sêmen, isso, vou falar, sêmen. Falar claro, sêmen. Então aquilo ali é uma poluição noturna. Ele contamina? Não está contaminando ninguém. Mas é necessário que ele se purifique desses. Vamos lá, Levítico 15. Mas eu vou te falar de uma outra situação que também não. Não. Por exemplo, o homem quando está dormindo, ele não faz aquilo conscientemente. Ele está numa situação inconsciente. Necessita de purificação? Sim, necessita de purificação. É o que a palavra diz. As impurezas do homem e da mulher, no capítulo 15 de Levítico, fala sobre essas impurezas. Versículo 11. Todo aquele tocado pelo que tem o fluxo, sem que este tenha lavado as mãos em água, lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado. E todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Então lavará as suas vestes, se banhará em águas correntes e será limpo. No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 sacrifícios. Então, além da purificação, necessita também do sacrifício. Isso. E virá perante o Eterno a entrada da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. O sacerdote os oferecerá, um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Amém. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Eterno. Amém? Eles entenderam isso daí? Deixa eu voltar para cá. O que a pastora lembrou é muito bom, porque nem tudo contamina o homem, mas nós temos que... Fala no microfone então. Involuntário, é isso. Nem tudo que é. E mesmo assim,
Amém, pastor. Então agora eu entendi o que a senhora está falando. Que mesmo sendo involuntário, nós precisamos de purificação. Amém. De onde, minha irmã? Já fala. Deixa eu voltar para o contexto aqui, porque eu já estou saindo para outro contexto. Deixa eu voltar para o contexto aqui. Você quer ver um exemplo do que nós estamos falando? Vamos lá para o Deuteronômio 21. Deuteronômio 21. Versículo 10. Quando fores à guerra contra os teus inimigos, e o eterno teu Elohim os entregar nas tuas mãos, e os fizeres prisioneiros, e vires entre eles uma mulher formosa, da qual te afeiçoes, e a queiras tomar por esposa, então a trarás para a tua casa. Amém? Então, se o homem foi à guerra, e viu uma mulher bonita e formosa, cativa de guerra, ele tomará, tem o direito de tomar ela, mas olha o que ele vai ser obrigado a fazer. Ela vai ser obrigada a fazer. Irmão Alberto, eu não sei não. Não, essa não tem. Essa daqui está falando de uma possibilidade dele escolher uma mulher cativa de guerra. Então, olha o que ela deverá fazer. Olha que nós estamos dentro da paraxá, da mesma paraxá, TTC, tá? Olha o que ela faz. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas e despirá o vestido do seu cativeiro. O que ela está fazendo, irmãos? Se purificando. Se purificando. Ela está se purificando para que ele possa tomar ela em casamento. Ele está se purificando. Então, olha que exemplo fantástico de purificação. Por que cortar as unhas? Porque debaixo das unhas nós guardamos impurezas. Por que raspar o cabelo? Porque o cabelo é a parte mais bonita da mulher. É o véu da mulher. Então ela vai se despir dela mesma. Ela vai colocar aquilo que ela acha que é mais bonito na vida dela, para ela se tornar uma mulher bonita por dentro. Uma esposa virtuosa de um hebreu servo. É isso. Não, agora eu vou voltar para aquilo que eu estava falando. Os exegetas, eles entendem que essa expressão que diz assim, que ele não vê em ti coisa indecente se afaste de ti, eles entendem que isso está relacionado à nudez que mostra a contaminação do homem. Vamos ver um exemplo disso lá em Gênesis 3, 10. Gênesis 3, 10. Que, Jorge? Gênesis 3, 10. Deixa eu chegar lá. Aqui, Adão já tinha pecado, certo? Aí, olha o que aconteceu. 3:10. 9. Mas chamou o eterno Elohim ao homem e lhe perguntou: Adão, onde você está? Aí ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Por que ele quis esconder-se do eterno? Por causa do seu pecado, do seu proceder, que não estava correto diante das ordens de Adonai. Outro exemplo está lá em Apocalipse 3. Olha que eu estou citando o Gênesis e o Apocalipse. Gênesis e Apocalipse 3. Versículo 18, que diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Então você e eu concordamos que quando nós estamos nu, nós estamos mostrando a vergonha do nosso pecado. Amém? Não adianta, irmãos, não adianta.
nós nos cobrirmos com outra coisa, a não ser com o Espírito Santo de Elohim. Lá em Isaías, o profeta vem falando sobre isso. Isaías 30. Isaías 30, o profeta vem falando sobre a necessidade da limpeza, sobre a necessidade de nos purificarmos também. E diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno. Então a rebelião é uma impureza. Ai dos filhos rebeldes, diz o Eterno, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não com a do meu espírito, mas acrescentaram pecado a pecado, e que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificarem com a força de Faraó e para se refugiarem na sombra do Egito. São aquelas pessoas que se rebelam contra Adonai e vão procurar no Egito a força que ele deve ter, a cobertura que ele deve ter. Pois aqui o profeta está clamando: não faça isso. A cobertura que você e eu necessitamos é a cobertura de Adonai, é a cobertura do Espírito do Santo, do Santo. É essa cobertura que nós precisamos. A proteção de Faraó, porém, será para vós motivo de vergonha, como a nudez é. E a sombra do Egito vos trará confusão. Vai agora, escreve isso numa tábua perante eles, versículo 8. Vai agora, escreve isto numa tábua perante eles, e aponta-o no livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a Torá do Eterno. Dizem aos videntes: cala. Dizem aos videntes: não veja. E aos profetas: não profetizeis. Dizem para nós: acabe a intercessão. Apartai-vos. Aonde que eu estava? Para vós, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis. Dizei-nos coisas agradáveis. Porque eu não quero ouvir a Torá. Eu quero ouvir aquilo que é agradável aos meus ouvidos. Eu quero um pastor ou um líder político. Eu não quero aquele líder que vem conversar comigo e aponta para mim o seu pecado. Eu não quero um líder que o Eterno levanta para julgar. Porque eu não gosto de ser julgado. Eu não gosto de ser julgado. Sabe por que você não gosta de ser julgado? Porque você dá mais valor ao seu pecado do que à correção. Independente de qualquer coisa, tem que ser espiado. E isso é um fluxo. Isso é um fluxo no meio de nós. Esse fluxo aqui é contaminante. Qualquer um de nós. Dizeis coisas agradáveis e tende para nós enganadoras bajulações. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda e fazei o que o Santo de Israel deixe de estar no meio de nós. Olha aqui o fluxo, olha aqui a contaminação que está escrita em Deuteronômio. Limpai o vosso acampamento para que Elohim possa estar presente no meio de nós. É isso que o Eterno está falando. Contendas, dissensões, não vai fazer com que o Eterno fique no meio de nós. Porque o Eterno é santo. Que união há entre o Machia e Belial? Que encontro há entre o bem e o mal? Não há. Por isso a necessidade de nos purificarmos, irmãos. Por isso a necessidade. Se você quiser que o Eterno esteja aqui entre nós, seja um conosco. Seja um conosco e não esteja em rebelião. Nós temos muitos problemas para sanar. Bendito seja o nome de Hashem por isso, porque são através desses problemas que somos aperfeiçoados. Mas seja um conosco, faça parte conosco desse conserto, irmão. Porque eu tenho que me consertar a cada dia. Eu estou falando de mim. Eu tenho que me consertar a cada dia. E eu tenho que chegar para você, meu irmão, e falar: me perdoa. É isso que eu tenho que fazer.
Quem é que queria falar? Salmo 51. Amém, meu irmão. Mateus capítulo 15, a partir do 8, Yeshua fala exatamente do coração do homem, que sai a todas aquelas coisas. Você pode ler? Pode ler. Passa o microfone para ele ler lá. Yeshua é questionado sobre por que os seus discípulos não lavavam as mãos. E ele responde mais à frente, aqui no versículo 8, versículo 18, 15 a 18, 17. Ainda não compreendeis tudo que entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora. Amém. Mas o que sai da boca procede do coração. É o que Davi falava. E é isto que contamina o homem, pois do coração procede os maus pensamentos, assassinos, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Amém. Isso aí. Yeshua ensinou perfeitamente, brilhante esse ensino de Yeshua, simples e conciso. É o que nós estamos falando aqui. Ele está ensinando ali a Torá, irmãos. Yeshua está ensinando a Torá. Quando ele diz isso, por quê? Porque há um versículo, eu não sei onde ele está, que diz assim: a boca fala o que está cheio o coração. Se há algo que tem que ser guardado, guarde o seu coração. Porque deles procedem as saídas da vida. É dele que procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Mas vamos voltar aqui. Ainda diz assim, o Eterno diz assim: pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e nisso confiais, esta maldade vos será como uma brecha. Vamos ter que fechar brechas, irmãos. Porque nós confiamos mais na maldade. De um muro alto que, formando uma barriga, está prestes a cair. E cuja queda vem de súbito. Cuja queda vem de súbito. Já. Né? Já. Lembrei do já. É rápido, é num instante. Versículo 15 diz assim: assim diz o Eterno Elohim, o Santo de Israel, em retornardes e em repousardes está a vossa salvação. No sossego e na confiança está a vossa força. Mas não quisestes. Não quisestes. Mas antes, queres gladiar contra o Eterno. Quer mostrar força. Força que eu e você não temos. E entramos por essas portas, vou para a sinagoga. Oferecer sacrifícios ao Eterno. Esse sacrifício não é recebido. Se a palavra de Deus fala assim: se há entre contendas entre vós, chame o teu irmão e resolva. Mas nós entramos diante do Eterno com as nossas mãos sujas. Sujas de pecado, sujas de injustiça, e queremos receber dele as bênçãos. Por isso que nós lemos o Salmo 51 todos os dias. Porque Davi ali confessa que desde o ventre da sua mãe ele já nasceu em pecado. Desde o ventre da tua mãe foi formado em pecado. Apocalipse 3, irmãos. Cadê? Eu esqueci de ler, pastor. Versículo 18. Contudo, o Eterno espera para ter misericórdia de vós. Ele se detém para compadecer de vós,
pois o Eterno é um Elohim de justiça. Em marcha, todos os que neles esperam. Apocalipse, pastora, fala de 2 tipos de pessoas dentro de um mesmo lugar. Vamos lá para ver? Apocalipse 3, 1, 5. Apocalipse 3, 1, 5. Carta à comunidade de Sardes. Diz assim, 3, de 1 a 5. Ao anjo da comunidade de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Elohim e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nomes de que vive, mas está morto. Esse é um tipo de pessoa. Sê vigilante e confirma o restante que ainda estava para morrer. Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Elohim. Lembra-te, pois, do que recebestes e ouviste, e guarda-o e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Versículo 4 diz sobre outra pessoa. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, retirará a sua nudez de vergonha. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. 2 tipos de pessoas há. 2 tipos de pessoas existem. Aqueles que estão mortos e aqueles que não se deixaram contaminar. Faça uma análise da sua vida. Eu e você paremos e pensamos e venhamos a pensar: que tipo de pessoa nós somos? Aqueles que estão mortos ou que estão para morrer? Ou aqueles que não se contaminam com as coisas do Egito, com as impurezas deste mundo? Qual é que você faz parte? Para os que se arrependerem, há um consolo: a futura glória de Sião. E o Eterno fala isso, irmãos, para a sua alegria. Não é para que você saia daqui triste, não. É para a sua alegria. Porque você vai ter a sua oportunidade de se acertar diante do Pai, de se acertar diante do seu irmão. Hoje é oferecido para vós a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha o caminho que queres andar, escolha o caminho que queres seguir. Como está escrito na nossa Haftará, Isaías 54, vamos lá. Isaías 54. Nossa Haftará, a futura glória de Sião. Para aqueles que confessarem os seus pecados, para aqueles que se arrependerem dos seus pecados, a esperança é a futura glória de Sião. Vamos ler o que está dizendo. Quer ver versículo 3. Não, vamos ler ele do capítulo 1. Cantai, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto. E exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Eterno. Aí no versículo 4 diz assim: não temas, não serás envergonhada, não te envergonhes, não serás humilhada, antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Versículo 5 diz, pois o teu Criador é o teu marido, o Eterno dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Elohim de toda a terra.
O Eterno te chamará como mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o Eterno Elohim. Por breve momento eu te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Olha que lindo, irmãos. Há este consolo para mim e para você, mas esse consolo só vem mediante o arrependimento prévio. Confie inteiramente no seu Elohim, e assim nenhuma ferramenta preparada contra ti, versículo 17, ferramenta alguma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos hebreus, dos servos do Eterno, e esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Eterno Elohim. Ainda aqui em Isaías, no versículo 55, diz assim: ó vós todos que têm sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde comprar sem dinheiro. É de graça para você e para mim. Vinde comprar sem dinheiro vinho e leite. Vinho para a vossa alegria e leite para o vosso sustento. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Você quer fazer parte do Mashiach? Quer fazer parte do reino do Mashiach? Haja, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Todos os que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei, diz o Mashiach. É tempo de cantar louvores. É tempo de nos alegrar na presença do Eterno, porque o Eterno tem ouvido as nossas orações, o Eterno tem ouvido as nossas súplicas, o Eterno tem perdoado os nossos pecados, tem nos dado as vestes brancas. Então por que continuar com o nosso ouvido incircunciso? Vamos cantar louvores, porque a palavra diz em Sofonias, o profeta vem brandando em alta voz. Sofonias 3, versículo 11 a 17 diz assim: naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Deixarei, pois, no meio de ti um povo humilde e pobre. Um povo humilde e pobre, que não põe a esperança na sua força, porque ele é humilde e pobre, mas põe a esperança em Elohim. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa. Serão apacentados, se deleitarão, e não haverá quem os espante. Cante alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Eterno bradou o teu castigo, lançou fora o teu inimigo. O Eterno Rei de Israel está aqui no meio de vós. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem as tuas mãos, o teu Elohim está no meio de ti, poderoso para salvar, poderoso para te redimir. Ele se deleitará em ti com alegria, te renovará no seu amor, ele se regozijará em ti com júbilo. É por isso que o salmo da Paraxá, o salmo Tetzê, o salmo da Paraxá, salmo 32, é considerado um masquil. Você sabe o que significa um masquil? Masquil significa
é um termo hebraico que significa instrução. E ele aparece nos Salmos 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 88, 89 e 142. É um salmo que significa instrução. São salmos que dão instrução para o remanescente fiel que possui entendimento. Que eu e você possamos alcançar entendimento. Que eu e você possamos, eu chamo os levitas para vir para cantarmos, que eu e você possamos nos regozijar perante o Eterno e dar brado de júbilo e alegria, porque o Eterno tem nos julgado. O Eterno tem nos julgado e tem estado no meio de nós. Baruch Hashem. E aí você pode ler o Salmo 32 que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Eterno não atribui pecado e em quem não há engano. Alegrai-vos no Eterno e regozijai-vos vós, os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém. Porque canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos cantar alegremente. Canta alegremente a filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração. Canta alegremente a filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Eterno teu Elohim lançou fora o teu inimigo, afastou o juízo que era contra ti. O rei de Israel, ele está no meio de ti, poderoso para te salvar. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Não temas, ó Sião, não enfraqueçam tuas mãos, tu já não verás daqui em diante mal algum. Farei de ti um nome e um louvor em toda a terra, e os povos verão que eu sou Elohim. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém, ó filha de Jerusalém. Amém.